Fará a participação remota Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque Júnior, procurador federal especializado junto ao IBGE. O IBGE, no exercício da sua missão institucional, ele é obrigado a cumprir a lei, né? E existe um mandamento expresso da Constituição, artigo 218, no sentido de que o IBGE, assim como os demais órgãos públicos, eles cumpram a lei de inovação. A lei de inovação, ela foi pensada pelo legislador brasileiro a partir da constatação de que o poder público ele tem uma presença, uma participação importante no desenvolvimento da sociedade e das indústrias, né, e dos serviços, né? Então, é como você convidar, né, você instar os órgãos públicos, né, a contribuírem para esse desenvolvimento, através da aplicação da legislação de inovação. Isso é uma obrigação, e todos os órgãos públicos estão aplicando a legislação de inovação. A Advocacia Geral da União tem orientado, né, a partir de um trabalho muito bem feito, né, com uma equipe muito bem preparada e ultra especializada no assunto, e o IBGE também, né, quer dizer, a partir da sua obrigação legal, ele está cumprindo a legislação de inovação. O tema objeto do debate ele é a relação à Fundação IBGE+, que é uma fundação pública de direito privado, que foi constituída no marco da Lei de Inovação, com o mecanismo necessário para aplicar a legislação. Ela tem previsão legal no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Inovação, que é a Lei 10.973, e ela tem uma previsão no decreto que regulamenta, que é o Decreto 9.783 de 2018, artigo 16, parágrafo 2º. A constituição da Fundação ela não se deu antes sem uma série de diálogos que ocorreram dentro do IBGE, né, que se constatou que fez um diagnóstico, né, os servidores participaram amplamente e fez um diagnóstico dos problemas da instituição, né. O primeiro diagnóstico era a falta de recursos, né, quer dizer, em razão das regras orçamentárias. E aí a gente pode falar basicamente do teto de gastos, né, e da própria legislação de responsabilidade fiscal, lei das estatais, que veda o aporte de dinheiro das estatais aos órgãos públicos, mesmo para fins de pesquisa, né? Tem muitos problemas nesse estatuto. O que disciplina a lei, né? Pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Não parece ser a atividade do IBGE, como os dois representantes tão bem disseram. Os dispositivos ali, eles tratam do SUS, e aí você tem a fábrica da Fiocruz, é uma atividade produtiva, ela está ali atuando em par e passo com os laboratórios, né, para produzir medicamento completamente diferente. 213, destinação de recursos para educação, 18 a 19A, é o MCTI. Então, agora, a Fundação IBGE+, vai ser financiada pelo MCTI, eles querem isso? Eles vão gostar? Eles vão querer essa concorrência orçamentária? Garanto que não vão, né? Então, enfim, é preciso ter bastante cautela com o uso e como que o MCTI vai distribuir, se ele vai fazer lá um balcão e qualquer órgão que tiver inovação no nome tem o certificado, cria uma fundação de apoio, então vai criar uma fundação de apoio para o MGI, para o IPEA. Aí o TCU faz o desenvolvimento de sistema lá, então é inovação, então a gente cria um TCU mais também, e todo mundo cria um órgão mais aí, e sai fora do orçamento, sai fora do teto, sai fora das regras, do Congresso Nacional, ele não decide mais nada, ele não aprova mais lei. Isso não é um Estado democrático que concebemos e aprovamos em 88. Não é isso que a Constituição estabelece. Quer mudar a Constituição? É preciso ter um rito nessa casa. Mas não pode ser assim. Tá? E só para... Aqui eu vou correr um pouquinho, vou deixar esse material. Tá? Tem esse artigo 18, que fala da fundação de apoio, que poderão... Então, é onde eu digo. Eu não posso atacar a fundação de apoio, mas ela precisa ser restrita às atividades acadêmicas da ENSE. Porque aí a ENSE tem o mesmo tratamento de uma lei, é uma lei aprovada pelo Congresso. Então, você tem as fundações de apoio, regime jurídico dessa lei, esse decreto, tem todos esses acórdãos aí do tribunal, que, inclusive, estabelecem balizas. Houve uma discussão
de anos com as fundações de apoio das universidades, então essa é uma questão madura no TCU. Esses acórdãos foram questionados no Supremo e, em 2019, houve julgamento de mérito e o Supremo referendou o acórdão do TCU. Então, sugiro a leitura desses acórdãos e dessa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre fundação de apoio. Fundação de apoio é natureza jurídica privada, ela não integra o orçamento, ela não integra a administração indireta. Então, é um equívoco querer criar essa modelagem, aproveitar essa lei para criar. Ela não tem a vinculação ministerial, não integra o orçamento fiscal da União, não se submete aos limites da LRF. Agora, ela vai ser saída para todos os órgãos? A gente pode discutir no Congresso Nacional. Vamos tirar tudo do orçamento. Ok, eventualmente acaba com o orçamento. Agora, o que não dá é para tentar apanhar uma competência material exclusiva da União e criar uma estrutura paralela, porque é assim que eu vejo. Eu queria colocar aqui para reflexão, para finalizar, para concluir. Há risco de as instituições científicas e tecnológicas e de inovação constituírem uma via de escape em relação às regras e limites orçamentários? Acho que esse é um tema que é importante o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento discutirem nesta casa. É possível? Quer dizer, eles pensaram em risco multiplicador? Isso precisa ser pensado, porque não dá para achar que o IBGE vai criar uma fundação de apoio para operar no paralelo e que outros órgãos não vão querer fazer isso. É claro que vai. Então, a área econômica refletiu sobre isso. Esse é um ponto. Todo órgão e entidade que realiza ou se vale de pesquisa para fins econômicos e sociais ou segurança nacional poderia se credenciar como ICT? É uma discussão que precisa ser feita com o MCTI também. Eles vão distribuir para todo mundo, né? Eles podem criar fundação para não se sujeitar ao teto. O procurador admitiu. Eu entendo que possa haver críticas ao teto, é legítimas essas críticas, mas eu não posso pensar em rota de fuga a uma decisão que foi do Congresso Nacional. Então, é preciso ter uma outra discussão, né? E se o MGI e o IPEA, porque tem inovação e porque faz pesquisa, e outros órgãos que produzem inovação, poderiam criar uma fundação de apoio e operar à margem do orçamento fiscal e da Seguridade Social? Há esse risco? O que o planejamento pretende fazer para mitigar esses riscos? São perguntas importantes que precisam ser feitas. E essa seria uma nova forma de criar gastos parafiscais, que é o que vem sendo discutido aí em algumas iniciativas. Então, essas são as minhas considerações e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigada a todos pela atenção, deputada.